Fala gente, tudo bem? A gente vai estar falando um pouquinho mais dessa última atualização do Google aí na pesquisa mobile, que são os favicons, né? E muita gente nem sabia o que era favicon, mas basicamente o favicon é o ícone do seu site. É muito desprezado por muitas pessoas aí, mas agora não vai ser mais, né? E nessa questão acho que tem dois pontos que são muito importantes. O primeiro ponto que é o quanto que você pode ganhar de visibilidade com isso, ou seja, se beneficiar. Existem aí oportunidades, né? E o segundo ponto acho que são os riscos com os anúncios, que a gente vai também passar sobre isso. Então vamos falar um pouquinho mais das oportunidades. De uma maneira geral, o que a gente tem que avaliar? Os seus favicons vão ser exibidos no resultado de pesquisa. Isso significa que se você não tiver favicon, é um problema, né? Você acaba perdendo um pouco de visibilidade. E o segundo ponto é que se o seu favicon não chamar atenção suficiente, você talvez tenha uma desvantagem competitiva com seus concorrentes. Então talvez agora seja o momento de validar exatamente qual o seu favicon, porque o favicon era uma coisa muito assim esquecida pelos proprietários de site, né? Então hoje em dia já não é mais. E por exemplo, no meu caso, o meu favicon ele tem um fundo transparente e só uma setinha verdinha, leve, bem pequenininha, né? Então nesse caso eu acabo perdendo visibilidade. Será que não faz sentido eu fazer uma inversão de cores, colocar um fundo preto, uma seta verde para chamar mais atenção aí no mobile? Então isso é algo importante para validar e eu acho que é super importante para vocês aplicarem. Tudo bem que é um fator bem pequenininho, chama um pouco mais de atenção, mas muitas vezes isso pode ser um diferencial aí para uma estratégia aí, principalmente para aumentar a CTR. Com certeza já vai ter um monte de gente bolando um monte de ideias malucas sobre o assunto, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado, tem alguns requisitos aí que o Google pede para seguir no favicon e vários usuários já acabaram fazendo teste já. Teve usuário inclusive que colocou um favicon imitando o anúncio do Google, né? E o Google já percebeu e retirou isso do ar. Então é muito interessante que se você também tentar manipular ele de uma maneira grotesca, não vai fazer muito sentido, porque ele vai simplesmente retirar o favicon. Então você vai fazer um favicon, faça da maneira mais coerente possível, que é o quê? Coloque um favicon que tenha uma certa visibilidade, mas que seja super coerente com a sua marca, com o seu branding, ok? E principalmente com o seu site, né? Agora voltando um pouco mais para o segundo ponto, né? E talvez seja um ponto muito importante, é que o favicon na pesquisa mobile, por os anúncios, ela acabou ficando bem reduzida. Se a gente pegar um histórico aí de alguns anos atrás, cada dia mais que passa, a exibição de que aquilo é um anúncio no Google está reduzida. Então, ou seja, as pessoas, os usuários podem se confundir e clicar naquele anúncio achando que é um resultado orgânico. A pergunta é, como que isso vai influenciar para o seu negócio, né? E muitas vezes, se você depende ali de alguns resultados orgânicos, isso é um grande problema. Por quê? Porque sua taxa de clique pode cair drasticamente mesmo você tendo na primeira colocação para o orgânico. Então isso é um grande problema aí, talvez, para SEO. Uma das principais maneiras que eu recomendo aí para o pessoal que está tendo esse problema, né, é você primeiro aumentar a quantidade de palavras-chave que você está sendo exibido e fazer um trabalho orgânico muito bem feito em palavras-chave que tem uma competição menor e provavelmente vão ter menos anúncios ou não vão ter anúncios, né? Quando a gente pensa nisso, você está pensando aí muito em cauda longa e você também está pensando talvez até no trabalho de criação de conteúdo, principalmente com marketing de conteúdo. Eu acho que essa é uma boa saída aí inicialmente para vocês pensarem nessa situação. Mas também você tem um outro lado, não só pensando em SEO, mas você também tem que pensar em, será que faz sentido eu fazer anúncio? Porque talvez os anúncios vão ter um CTR agora. Então a gente não sabe o quanto que esse CTR desses anúncios está aumentando ou diminuindo, ou está estável, mas eu imagino que o CTR deles vai ter aumentado um pouquinho. Então também é uma ideia interessante para vocês criarem uma estratégia mais complexa de marketing de busca, né? Não só com resultados orgânicos, mas fazendo um trabalho também no pago, que é super importante. E por aqui a gente vai continuar monitorando os números, né? Vamos começar a validar aí os números CTR, principalmente nos resultados que tem muita pesquisa e também nos anúncios, para poder entender melhor como está funcionando. E a gente não vai colocar aí nos próximos vídeos sempre informação aí, novidades sobre o assunto, tá bom? É isso aí, gente!